Amém. Salomão ele escreve aqui dizendo o seguinte: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Ou seja, quando duas pessoas estão trabalhando juntas, é isso que Salomão está dizendo, duas pessoas estão trabalhando juntas em prol de um motivo, de uma instituição, em prol de um projeto, elas têm maior produtividade no seu trabalho, elas têm maior retorno no seu trabalho. E eu quero falar de uma coisa que traz muito problema para a vida familiar. Quero começar essa ministração falando de algo que traz muita discussão, problemas de conflitos dentro do casamento. E como eu falei na primeira sexta-feira, aquela pesquisa da Universidade do Kansas, que pesquisou 3.000 pessoas separadas e perguntaram para elas assim: qual foi o motivo de separação do seu casamento? E conforme eles iam respondendo qual foi o motivo da separação, eles iam ranqueando, fazendo um ranking dos motivos. Conforme quanto mais motivos era a resposta, mais aquele ranking ia para cima, ia aumentando, aquele motivo ia aumentando. E esse motivo que eu vou falar aqui, que eu vou ministrar com vocês aqui na primeira parte dessa mensagem, está entre os 3 primeiros motivos de separação e de conflito no relacionamento, que é uma coisa chamada dinheiro. Dinheiro. Segundo essa pesquisa, problemas relacionados ao dinheiro estavam entre os 3 principais motivos de separação de casais. Quando nós falamos de dinheiro, dinheiro é uma porta de acesso. Dinheiro é uma porta de acesso. Porta de acesso para a vida material. Quando Salomão fala a respeito de dinheiro, ele fala assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Tem melhor paga. 2 trabalhando em prol da família, tem melhor paga do seu trabalho. E quais são os problemas comumente relacionados a dinheiro? Primeiro, a falta do dinheiro. A falta do dinheiro. Quando o dinheiro não é suficiente, quando as finanças não são suficientes para manter a família. Manter a família. E aí a gente precisa entender que casamento, olha só, casamento é uma sociedade. Eu sempre costumo dizer isso, sempre gosto de frisar isso, que casamento é uma sociedade. São 2 pessoas que se tornam sócias dentro do empreendimento chamado família. E quando 2 pessoas se tornam sócias, imagina uma empresa normal, onde tem 2 sócios. 2 sócios. O que existe numa sociedade? Primeiro, prestação de contas. Prestação de contas. Num casamento, como uma sociedade, não pode existir meu dinheiro e seu dinheiro. Não pode existir isso. Não, eu pego o meu dinheiro e faço o que eu quero, e você pega o seu dinheiro e faz o que você quer. Não, são dois sócios. Prestação de contas. 2 pessoas que estão trabalhando juntas em prol do bem da família. E quando o casal não entende isso, quando o homem não entende isso, que o dinheiro dele não é dele, é da família, quando a mulher não entende que o dinheiro dela não é dela, é da família, isso ocasiona conflitos.
Por isso que Salomão disse, é melhor 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Então, quando existe a falta do dinheiro, porque, vou dizer uma coisa, nós pentecostais, eu sou pentecostal, mas nós pentecostais costumamos espiritualizar muitas coisas, né? A gente fala, não, dinheiro é a raiz de todos os males. Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro, não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Ah, mas dinheiro não traz felicidade. Mas pobreza também não traz felicidade. Você fica à noite com insônia, preocupado, porque tem uma dívida para pagar, porque a conta de luz venceu, porque tem 3 contas acumuladas e está arriscando vir cortar sua água, porque você acorda de manhã e não tem dinheiro para comprar pão para os seus filhos. Isso não traz felicidade. Então o dinheiro é algo essencial para a vida. E vou dizer mais, nas suas parábolas, Jesus falou mais sobre dinheiro, ele usou mais a figura do dinheiro nas suas histórias do que o reino espiritual. Parábola dos talentos. O que é um talento? Dinheiro. Dracma perdida. O que é uma dracma? Dinheiro. O credor incompassivo. Dinheiro. Jesus usou a figura do dinheiro, porque Jesus sabia que o dinheiro faz parte da nossa vida. Sem ele a gente não vive. Agora, uma outra questão que traz conflitos no relacionamento por causa do dinheiro é a má administração do dinheiro, a má gestão do dinheiro. É quando esse dinheiro não é bem administrado. É quando existem gastos desnecessários. É quando existe uma palavra que está começando a ficar em voga hoje, que é uma coisa chamada infidelidade financeira. Infidelidade financeira. Está começando a ganhar notoriedade essa palavra. O que significa infidelidade financeira? É quando um dos cônjuges, ou quando os dois, não são transparentes, não são sinceros, não são fiéis em relação ao dinheiro. É quando um dos dois gasta com pequenas coisas. Teve um marido que falou para mim assim, pastor, fui abrir o guarda-roupa para pegar um travesseiro que estava lá em cima. Quando eu abri o guarda-roupa, puxei o travesseiro, eu tinha 5 bolsas atrás do travesseiro. Falei para a mulher, o que é isso aqui? Estava na promoção. Então, mais 5 bolsas, e quantos braços? É quando existem pequenas mentiras, pequenos gastos, pequenas contas que são feitas. Isso não é compartilhado, tanto do homem quanto da mulher. Às vezes você fala, você comprou isso aqui ou não? Isso aqui eu tenho faz tempo. Mas eu nunca vi isso aqui. Não, você não repara nada, isso aqui já tem faz tempo. Às vezes, sabe o que acontece? Quando não existe transparência em relação às finanças, às vezes um começa a se endividar com cartão de crédito, com cheque especial, e vai se endividando, e só vai abrir o jogo na hora que não tem mais jeito. Aí vai, puxa o cônjuge para o buraco junto. Então, isso precisa ser muito bem resolvido no casamento, dentro da família. Meu irmão, se os filhos já trabalham, se os filhos já estão adultos, já estão trabalhando, os filhos também precisam ajudar em casa. Isso precisa ser conversado. Porque tem muito casal que o pai rala para colocar a comida na mesa, para pagar as contas, e o bonitão do filho vai lá, trabalha, pega o dinheiro e vai comprar R$200 no tênis. Vai sair para ir no shopping
no cinema, e não dá R$1 para ajudar em casa. Por quê? Porque o pai e a mãe está lá, tem comida na mesa na hora certa, a luz está paga e ainda fica 30 minutos no chuveiro, pensando que o chuveiro é estúdio, ensaiando. Então essas coisas precisam ser conversadas. Às vezes nós somos ingênuos e pensamos que os nossos filhos, por livre e espontânea vontade, vão se oferecer. Nós somos ingênuos, ele vai pegar o salário, ele vai falar, não, está aqui R$100 para ajudar, para comprar fazer uma feira em casa. Não vai! Se você não chegar e falar, e aí, queridão? Vai ajudar com quanto esse mês? Ó, tem essa conta aqui para pagar, essa conta é sua. Você que vai pagar ela. Ah, mas eu tenho um monte de conta, não quero saber. Isso aqui é sua. Então é todo mundo ajudando, todo mundo trabalhando, todo mundo junto pelo bem da família. Pelo bem da família. E quando eu falo sobre sociedade, quando a gente olha o modelo patriarcal, eu não quero, entenda bem, eu não quero dizer o que é certo e o que é errado. Cada um tem o seu modelo, o seu padrão de família, ok? Não quero dizer aqui que um modelo é certo e o outro não é certo. Mas a gente tem um modelo patriarcal que é o quê? O homem trabalha, o homem é aquele que vai, trabalha, a mulher fica em casa cuidando dos filhos, cuidando da casa. Esse é o modelo normal que nós herdamos dos nossos ancestrais. Esse é um modelo normal. Mas nós estamos vivendo num período de mudança da sociedade, onde muitas vezes as mulheres também têm uma carreira. Estou falando, por exemplo, da minha esposa. Minha esposa é técnica de enfermagem. Quando eu conheci ela já era técnica de enfermagem. Quando eu conheci ela, que nem namorava, ela já tinha a profissão dela. E eu preciso respeitar isso. Eu não posso falar, não, você vai ficar em casa cuidando da casa. Não, ela tem a profissão dela, ela ama o que ela faz. Então existem modelos diferentes quando nós falamos de administração da casa. E está tudo bem, não estou dizendo que um é errado ou outro é certo. O que eu quero dizer é o seguinte, é que, olha só, se a mulher ela trabalha fora para ajudar na despesa de casa, se a mulher ela tem uma profissão, ela tem um emprego, ou ela exerce alguma coisa, algum trabalho para ajudar no orçamento familiar, nada mais justo do que o marido também ajudar nas tarefas domésticas. É uma sociedade. São dois trabalhando juntos. E não tem nada dessa de, porque eu vou ser menos homem se eu lavar uma louça. Então compra uma máquina de lavar louça. Você pode ter certeza que você vai ter uma mulher mais feliz. Principalmente no frio. Pelo menos uma torneira elétrica. Ninguém merece lavar louça nesse frio, eu que eu diga. Então, entende? Precisa ser ajustado. Quando nós falamos de uma sociedade, nós estamos falando de funções bem definidas. Quando existe uma sociedade, as funções precisam ser bem definidas. Quem é que paga o quê? Quem é que fica com as contas maiores da casa? Porque também tem homem que rala, trabalha, ele assume todas as contas e a mulher trabalha e vai gastar o dinheiro no manicure, no salão, vai torrar o dinheiro lá no cabelo dela. E às vezes o marido não fala nada. Ué, os dois não trabalham, os dois não têm uma fonte de renda, nada mais justo que os dois assumirem as contas de casa. Você entende como é complexo? A questão financeira aí, quanto é importante sentar e conversar, sentar e ajustar os pontos.
sentar e decidir qual é a função de cada um, o que cada um vai fazer, como os dois vão se ajudar mutuamente. Isso precisa ser conversado e acertado. Então, meu irmão, se a sua mulher trabalha fora para te ajudar, nada de chegar igual um rei, colocar o pé para cima e falar: tem janta aí? Você não tem mão não? Porque às vezes a criação do homem foi assim, né? De ter, ele era jovem na casa lá da mamãe e do papai, dormia até meio-dia, acordava para assistir o Globo Esporte e a mamãe vinha trazer pratinho na mão. E agora ele casa e ele pensa que vai substituir a mãe pela esposa. Estou falando porque na minha casa era assim, eu era assim. Por isso que eu estou falando. Na casa onde eu cresci era assim. Minha mãe fazia o prato. Isso aqui tem para internet, minha mãe vai assistir isso aqui depois. Minha mãe fazia o prato e vinha: meu filho, se eu deixar, ela vai para minha casa até hoje assim. Pedia no prato, né? Colocava assim, aqui Mas nós estamos vivendo em outros tempos, nós precisamos nos ajustar aos tempos. São dois trabalhando juntos pelo bem da família. É necessário que haja transparência. É necessário que haja combinação, conversa, ajuste. Às vezes, estou colocando suposições aqui. Às vezes, a mulher é dona de casa, mas ela tem algum talento, alguma coisa que ela pode fazer para ajudar no orçamento. Ela pode costurar, ela pode cozinhar, ela pode fazer trufa. Se a renda do marido não está dando o suficiente, ou às vezes ela tem despesas pessoais, porque a mulher tem despesa pessoal, e como tem, né? Como tem. E às vezes a mulher fica na dependência do marido para dar um dinheiro para ela. Às vezes quando a mulher não trabalha, então ela pode às vezes ter uma renda extra, um trabalho onde ela pode complementar a renda da família. Então essas coisas precisam ser ajustadas. Agora, o que é muito importante para a gente encerrar essa parte é dizer o seguinte: dentro de uma empresa existe um negócio chamado contabilidade. Uma empresa, ela precisa de contabilidade. Ela precisa que sejam anotados, registrados os gastos, as entradas daquilo que é vendido com serviços ou com produtos, e que esse dinheiro que entra tem que ser maior do que o dinheiro que sai com as despesas. É uma contabilidade básica, é gastar menos do que se ganha. Agora, se dentro de uma empresa precisa haver uma contabilidade, por que as famílias não fazem a contabilidade, o mínimo de registrar as suas contas, as suas despesas e as suas entradas? A lição que eu vou dar para você fazer em casa, quando sair daqui, é: pegue um caderno ou abra uma planilha no Excel e comece a fazer a contabilidade da sua casa. Você precisa saber o que entra, quanto entra, quais são as fontes de renda da sua família. Você precisa saber quanto você gasta. E eu vou dizer mais: os piores gastos não são os gastos maiores, com aluguel, com água, luz. Os piores gastos são os gastos pequenos que você não vê.
é o pão que você compra todo dia, é o leite que você compra todo dia, é o mercado que você faz, que essas coisas não são contabilizadas. E quando você vai ver, já fez aquela famosa pergunta: para onde foi o dinheiro? Nossa, eu recebi ontem, o dinheiro foi aqui, foi embora, igual um ninja na fumaça, sumiu. Não, você precisa saber para onde foi o dinheiro. E para você saber para onde foi o dinheiro, você precisa anotar, fazer um orçamento doméstico. Orçamento doméstico. Você precisa saber quanto você gasta de gasolina por mês, quanto você gasta de mercado, quais são as suas despesas, quais são as suas entradas. Dinheiro é uma porta de acesso. Segundo lugar, segunda porta, Salomão, e aqui eu vou dar só uma pincelada, tá? Quem sabe uma outra hora a gente marca um outro dia para falar disso aqui mais a fundo. Mas Salomão fala o seguinte, versículo 11: também se dois dormirem juntos, os dois se aquentarão ou se esquentarão. Mas um dormindo só, como se esquentará? Dá vontade de perguntar: Salomão não tinha cobertor, não? Ué, você sozinho, dormindo sozinho com cobertor, você não se esquenta? Sim. Mas por que Salomão está falando? Se você dormir sozinho, você não vai se esquentar. Porque Salomão não está falando do frio. Salomão está falando do relacionamento sexual. E como esse negócio traz problema dentro dos casamentos. Como o relacionamento sexual traz conflitos dentro do relacionamento. Como eu falei, eu vou só falar em código com vocês aqui, que tem uns adolescentes. Eu vou falar em código com vocês aqui. Deixa eu falar uma coisa. O homem, olha só, o homem é diferente da mulher hormonalmente. O homem é completamente diferente da mulher hormonalmente. O homem tem um hormônio chamado testosterona, que é responsável pela libido, pelo desejo sexual do homem. A mulher tem dois hormônios principais, que é o estrogênio e o progesterona. O estrogênio é o hormônio da libido. A progesterona é o hormônio da atividade física, da energia da mulher. Agora deixa eu dizer uma coisa, irmã, você que está aqui. O homem, por causa da testosterona, o desejo sexual para o homem é como o mesmo desejo, ou a mesma vontade, a fome, necessidade. É uma necessidade. Para o homem é uma necessidade. É como fome, é como sede, é como sono. Tá? A mulher, ela reage diferente. A mulher, não é que ela não tenha desejos sexuais, ela tem. Mas se não tiver também, né, não é tão forte quanto o homem. Salvo algumas exceções, ok? Salvo algumas exceções. Então, para a mulher não faz muita diferença, mas para o homem faz. Quando o casal se ajusta na questão sexual, a sexualidade ela reativa o sentimento de masculinidade do homem.
O homem se sente mais homem pelo ato sexual. A mulher se sente mais feminina pelo ato sexual. É comprovado que um orgasmo dura em média 35 segundos. 35 segundos. Mas são 35 segundos que podem fazer a diferença num dia inteiro para o homem e para a mulher. São 35 segundos que podem fazer a diferença no mês inteiro. No mês inteiro. Em relação ao humor, em relação a relaxamento. Por quê? Porque a relação sexual, ela produz uma coisa chamada dopamina, que é o hormônio do bem-estar. O hormônio do bem-estar. E por várias vezes, eu já atendi casais com problemas na área sexual. Porque o marido reclamava da esposa. A esposa o evitava. E a mulher reclamava do marido que o marido não era carinhoso. Havia um conflito. Só que o mais interessante, sabe qual é? É que a maioria dos conflitos poderiam ser resolvidos por uma conversa. Lembra da primeira sexta-feira? Comunicação. É sentar e falar o que está sentindo. É sentar e falar o que não está agradando. É sentar. Eu fui atender um casal, o irmão falou para mim assim, pastor, 3 meses, pastor. Eu estou a ponto de fazer uma loucura. Eu estou a ponto de cometer um ato doido. Eu falei, calma, vamos conversar. Aí fui conversar com a irmã. Sabe o que o irmão falou para mim? Pastor, eu só queria que ele tomasse banho. Imaginei isso. Eu falei, gente. E aí, pastor? Então, Cascão, é o seguinte. Não, gente, é coisa que dá para se resolver conversando. Mas às vezes parece que o casal está morando junto, está convivendo, mas parece que os dois não se conhecem. Não tem intimidade suficiente para falar o que está sentindo, para falar o que não está bom, para falar o que precisa melhorar. Então resolva. Se você está com problema nessa área, de verdade, resolva. Sente, converse. Abra o seu coração e fale assim, ó, não está bom para mim. Olha só, eu fui cortar o cabelo uma vez, sentei lá no salão. Estou esperando para cortar o cabelo. E aí veio, homens, isso aqui é muito importante para vocês, prestem atenção. Isso que eu aprendi aqui, vale ouro. Eu estou sentado no salão, esperando para cortar o cabelo. Veio não, tinha umas revistas, sabe aquelas revistas antigas, né? Assim? Aí eu comecei a folhear a revista. De repente tinha uma matéria. A matéria dizia assim: controladas pelos hormônios. Falei, interessante, deixa eu dar uma olhada nisso aqui. Eu comecei a ler. Sabe o que eu descobri naquela matéria? Olha só: progesterona e estrogênio. A mulher, ela tem uma alteração hormonal conforme o ciclo menstrual dela. Estou falando de uma forma geral, ok? Varia também de pessoa para pessoa. Então o que acontece? Naquele período, né, que a mulher está na primeira semana do ciclo menstrual, que ela fica com cólica,
ela fica meio quietinha, ela não quer, sabe, não quer muita coisa, quer só ficar deitada, mexendo no Facebook dela. Significa que os dois hormônios, o progesterona e o estrogênio, estão em baixa. Na primeira semana. Na segunda semana, o estrogênio, que é o hormônio sexual, ele sobe o nível. E aí, meu irmão, aleluia, glória a Deus e avivamento. Entende? Entendeu? Não precisa ser mais claro. Na segunda semana. Na terceira semana, o estrogênio dá uma baixada no nível e o progesterona, que é o hormônio da atividade, sobe. Aí é aquele negócio que o marido chega em casa, a mulher está arrastando o sofá, tá? O marido fala, meu Deus, o que está acontecendo nessa casa aqui? Um furacão está passando aqui? Não, vamos limpar a casa e não sei o quê. Terceira semana. Progesterona está lá em cima. Atividade, mulher fica elétrica. Na quarta e última semana, os dois sobem. E aí... Aí é aquela semana que de manhã, o homem acorda, a mulher está chorando. O que foi? O que foi? A minha cachorra porcina morreu. Que cachorra? Quando eu tinha 9 anos de idade. Estou lembrando uma lembrança dela agora. Eu falo, meu Deus do céu. Aí à tarde ela está rindo. Ela está lá, vim tomar um café. Fiz aqui. Olha, à noite, ela está cortando o bife assim. Aí ele vem chegando, parece que vem a música. Aí ele olha assim, ela fala, que é? Nada. Não estou nem aqui. Põe um chocolatinho aqui, ó, que tiver. É a última semana. Bom, depois que eu descobri isso, controladas pelos hormônios. Meu irmão, a agenda minha lá tá. Que dia foi? Está aqui. Está na agenda. Oh. Amor, te amo. Resolva-se sexualmente. Última porta. Versículo 12 fala: se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Ué, os dois lhe resistirão. Cordão de 3 dobras? Deixa eu falar uma coisa para você. Existe uma porta. E se você colocar essa porta na sua casa, essa porta de acesso, você vai ver que o ambiente da sua casa vai mudar. Chama-se vida com Deus. Vida com Deus. Quando resistirem a um, isso aqui fala de batalha espiritual. Os dois lhe resistirão. Vida com Deus. Como é que é a nossa rotina dentro da nossa casa? Como é que é a nossa rotina? Se tem uma coisa que nós precisamos fazer, é trazer a presença do Espírito Santo para dentro do nosso lar. Prática da oração. É aproveitar que nós temos hoje as redes sociais. Não é para. As redes sociais existem, não é para a gente ficar perdendo tempo. Não é para você ficar lá no feed de notícias do Instagram, passando, vendo um monte de coisa, fica 2 horas ali. Não é para você perder tempo com um joguinho no celular. Se você tem um tempo livre, gaste esse tempo, use a internet para se edificar espiritualmente.
para assistir uma mensagem, para assistir uma pregação, para ouvir um estudo, para colocar um louvor e deixar o louvor tocar dentro da sua casa. Isso vai mudar o ambiente da sua casa. Eu não sei como é que é a sua rotina. Eu não sei como é a sua rotina diária, a sua rotina de vida, como são os seus hábitos, mas comece a adotar hábitos espirituais. Hábitos espirituais. Aconteceu uma coisa, eu voltei a fazer culto doméstico em casa. Voltei por causa de uma coisa que aconteceu. Vou explicar para você. Eu estava lavando a louça. E às vezes, quando eu dou uma geral na casa, para quem não viu, tá? As outras sextas-feiras, minha esposa trabalha todas as noites. Tem 4 folgas no mês. Geralmente ela pega aos domingos. Então, né? Aí alguém falou para mim assim: sua esposa trabalha toda noite, você quer que ela arrume a casa? Não. Então lá em casa, quem pilota o fogão, a pia, sou eu. Né? Que as crianças não querem saber quem está cansado, quem está dormindo, quem trabalhou. As crianças, pai, estou com fome. E aí, a gente se vira. E aí eu estou lá lavando a louça e celular aqui no bolso, foninho de ouvido. Eu não consigo fazer nada sem estar conectado, ouvindo uma mensagem, ouvindo uma música. Estou lá, foninho de ouvido, escutando uma pregação. E aí o pregador estava falando sobre o analfabetismo bíblico dos crentes de hoje. Essa era a mensagem dele. O analfabetismo bíblico. Os crentes hoje não lê a Bíblia. E aí ele contou uma história, que muito provavelmente é uma anedota, né? Uma história, uma ilustração. Ele disse que um pastor chegou numa congregação. Eu estou lá, lavando a louça e ouvindo o pastor falar. Ele disse: o pastor chegou numa congregação, e aí veio um menino, um adolescente, veio assim: pode tirar o pastor. Ele era o pastor presidente, chegou lá na congregação. E aí o pastor foi: ô meu filho, pai do Senhor, deixa eu te fazer uma pergunta. O pastor disse para o menino: fala para mim, quem derrubou os muros de Jericó? Aí o menino olhou para o pastor assim e disse: não fui eu, pastor. Não fui eu, saiu correndo. Aí o pastor olhou, ficou assim, meio assustado. Aí nisso veio a mãe do menino. Falou: pastor, meu filho está chorando. Falou que o senhor falou um negócio para ele. Isso o pastor contando a mensagem. Aí o pastor falou: não, irmão, foi mal entendido. Eu perguntei para ele, para o seu filho, quem derrubou os muros de Jericó. E ele falou que não foi ele. Começou a chorar e saiu correndo. Aí a mãe falou assim: pastor, se o meu filho falou que não foi ele, só pode ter certeza que não foi ele. O menino de ouro. Aí o pastor regalou o olho e a congregação dele. Aí veio o pai. O pai era o diácono da igreja. Falou: o que está acontecendo? Pai do Senhor, pastor. Falou: pai do Senhor, meu irmão, pregou, mal entendido. Eu perguntei para o seu filho quem derrubou os muros de Jericó. Ele falou que não foi ele, saiu correndo. Aí a irmã aqui também não está entendendo. Aí o diácono falou assim: pastor, vamos fazer o seguinte, vê quanto que foi o prejuízo do meu aí e passa a conta para mim que eu vou pagar esse negócio aí. A gente mora na sua. Aí o pastor falou: não é possível. Não. Espera aí. Irmão, quem que é a irmã que cuida das crianças aqui? O pastor falou: quem que é a irmã responsável da escolinha? A irmã tá. Então tá bom, vou lá falar com ela. Irmã, o pastor foi lá sério. Falou sério: irmã, eu cheguei aqui na igreja, falei isso com o menino chorou. Eu quero saber o seguinte: o que a irmã está ensinando aqui para as crianças dessa igreja? Perguntei para ele quem derrubou os muros de Jericó e falou: não foi ele. Aí a irmã falou assim: pastor,
conheço o Pedrinho desde que ele nasceu. Só que nisso eu estava escutando a mensagem. Você falou que não foi ele. E eu ri, assim como vocês viram, eu também dei risada. Aí eu olhei para o meu filho, de 8 anos, João. Eu olhei assim para o lado, estava assim lavando a louça, dando risada. Eu falei, peraí. João, vem cá. João, vem cá. Fala para mim, quem derrubou os muros de Jericó? Eu não sei. Aí minha filha, 12 anos, saiu do quarto. 12 anos. Falei, Clarinha, vem aqui. Vem cá. Vai, pai. Me responde uma coisa. Falei, em nome de Jesus. Quem derrubou os muros de Jericó? Ela parou assim e falou, não sei. Jesus amado. Aí meu menino mais velho, Paulinho, estava vindo do mercado. Fui no mercado comprar. Aí entrou em casa e falei, Paulinho, vem cá, vem aqui agora. Pelo amor de Jesus. Falar para mim, quem derrubou os muros de Jericó? Aí ele parou assim, falou, Josué? Eu falei, amém, glória a Deus. Aí eu falei para ele assim, você lembra a história, né? Ele rodou, ele falou, não. Eu falei, mas como você sabe que é Josué? Eu falei, pela música, vem com Josué. Aí eu falei, o negócio está feio. Então, eu falei, a partir de sábado, eu vou fazer toda semana com o doméstico. Toda semana eu vou fazer, isso é sério, aconteceu mesmo. Toda semana eu vou fazer o doméstico. Pergunta agora, você não sabe. Desenhei um muro para eles assim, esse aqui, ó. Derrubou. A presença de Deus para você. Nossa família, nossa casa precisa ser um pedaço da igreja. Que a gente não possa fazer como aconteceu, né, daquele menino que disse assim, pastor, eu posso mudar aqui para a igreja? Por que, meu filho, você quer mudar aqui para a igreja? Porque aqui na igreja meus pais são santos, mas lá em casa eles vivem pecando. Nós possamos fazer da nossa casa um pedaço da igreja. Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Vamos orar. Se você está com o seu cônjuge aqui, com a sua família, junto com ele, vamos orar com ele. Se você está aqui com o seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, vamos orar com a família. Junto assim, junto, abraço, vamos orar. O Espírito Santo possa invadir as nossas casas, os nossos lares sejam representantes do céu na terra, que os nossos lares sejam representações da glória e da graça de Deus. Pai, em nome de Jesus, quero, Senhor, orar por cada família aqui representada essa noite, por cada um dos teus filhos, Senhor, que se dispuseram, meu Pai, para virem aqui, Senhor, vieram aqui à tua casa, Senhor, porque, Senhor, querem que o Senhor venha transformar, que o Senhor venha mudar, que o Senhor venha realizar, Senhor, meu Deus, o impossível nos seus lares, meu Deus, mas, ó Deus, nós sabemos que o Senhor só vai começar a operar, o Senhor só vai começar a agir quando nós colocarmos portas de acesso, para que o Senhor entre na nossa casa, para que o Senhor entre no nosso lar, para que o Senhor ponha o teu trono dentro da nossa casa, e para que a tua presença habite no nosso lar, Senhor. Meu Deus, que nós possamos deixar um legado para os nossos filhos, que os nossos filhos possam amar
influenciar a nossa casa, influenciar os nossos filhos, e que a nossa casa, Senhor, seja uma referência do céu na terra. Nós assim oramos e pedimos a Tua bênção sobre as nossas vidas e as nossas famílias, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor.